Olá pessoal, a gente vai estar dando início do estudo das equações. O primeiro tópico do estudo das equações vai ser as equações do primeiro grau com uma incógnita. Bom, pessoal, o que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Primeiramente, se é uma equação do primeiro grau, nós sabemos que o expoente da variável vai ter que ser 1. E ela não vai poder ter mais de uma incógnita, certo? Então tá, qual que seria a estrutura? Vamos ver aqui, ó, ou melhor dizendo, a forma geral de uma equação do primeiro grau. Gente, a forma geral de uma equação do primeiro grau é o seguinte, aqui ó, ax mais b que é igual a 0. Tá, mas eu acabei de falar que era apenas uma letra, só que aqui está tendo 3 letras, ó. 1, 2, 3. Só que a letra A, eu representei esse valor como a letra A, mas isso aqui vai ser um coeficiente, o chamado coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear. Tá. Mas até então, coeficiente é a quantidade, certo? É um númerozinho que vai estar à frente da letra. Exemplo, quando nós estávamos estudando sobre monômios, nós tínhamos lá 3x. Tá, isso aqui é um monômio. Esse aqui é o coeficiente e esse aqui é a parte literal. Certo? Lembram-se? Então tá. Mas vamos analisar, vamos ver um exemplo de uma equação do primeiro grau aqui com uma incógnita. Olha aqui, ó. 2x é igual a 5. Pronto. Essa equação aí, ela é do primeiro grau com uma incógnita, perfeito? Mas como é que eu chego nessa forma geral dessa equação aqui? Simples. Você vai, para chegar na forma geral de uma equação do primeiro grau, você vai ter que colocar todos os elementos de um lado da equação, de um lado do sinalzinho de igual, e o outro lado ficar zero. Como ficaria isso aqui então? Olha lá. Eu vou transformar agora na forma geral. Como é que fica? Esse 5 passo para o outro lado, tá positivo, passa como? Negativo, então fica 2x menos 5 é igual a 0. Pronto, essa daqui é o que? A forma... Tendo uma zoada aqui do lado de fora. A forma geral dessa equação, certo? Coeficiente angular, 2. E o coeficiente linear, menos 5. Então aqui vai ficar 2 e aqui é o menos 5. Pronto, identificamos quando vai ser uma equação do primeiro grau. Mas agora, como se resolve uma equação do primeiro grau? Como eu faço a resolução de uma equação do primeiro grau? Simples. Se é uma equação do primeiro grau com uma incógnita, ela vai poder ter apenas uma raiz. Uma raiz. Ou uma solução. Certo? Então tá, como é que a gente identifica a solução desse tipo de equação? Simples. A solução vai ser o valor que você tem que atribuir ao x para o resultado, para o sinal de igual ser correspondente aos dois lados da equação. Como assim? Resumindo, você isola o x e você encontra o valor da equação. Olha nesse caso aqui. 2x menos 5 é igual a 0. Bom,
Isolando o x, fica 2x é igual a 5. Multiplicando aqui 2, passo dividindo, x é igual a 5 sobre 2. 5 dividido para 2 é o mesmo que 2,5. Pronto, achei o quê? O valor do x nessa equação aqui. Resolvi o problema aqui. Então, passando para frente aqui, já demos uma vista aqui. E agora o que seriam equações fracionárias? O que seriam equações fracionárias? Equações fracionárias são equações que ao menos um dos termos aqui da equação tem uma fração algébrica, é uma fração algébrica. Como assim? Tá, mas o que seria uma fração algébrica? Uma fração algébrica é o seguinte, vou colocar aqui, ó, fração algébrica. Uma fração algébrica vai ser o seguinte, uma fração onde tem, no caso, o numerador e o denominador, sendo que na parte de baixo, no denominador, tem ao menos uma variável, certo? Uma incógnita. Um exemplozinho aqui, ó, 2 sobre x. Isso aqui vai ser o quê? Uma fração algébrica, perfeito? Então, continuando, como é que vai ser? Então, como vai ser uma equação fracionária? Vai ser uma equação cujo ao menos um dos dois termos tem o quê? Tenha uma fração algébrica. Exemplo. Vou usar aqui o mesmo aqui, ó, 2 sobre x, que é igual a 5. Pronto. 2 sobre x é igual a 5. Aqui está sendo que é uma equação fracionária, porque um dos termos está tendo uma fração algébrica, né? Exemplificando aqui, ó, usando o mesmo exemplo. 2 sobre x mais 5 é igual a 8 sobre 10. Pronto. Já vai estar sendo uma equação algébrica. Por quê? Porque eu consigo fazer com que um dos dois termos seja uma fração algébrica. Olha aqui, ó, 2 sobre x. Se eu passar esse 5 para cá, esse primeiro termo vai ficar o 2 sobre x. Pronto, já tem uma equação algébrica. Tá, e como é que eu vou resolver uma equação algébrica? Bom, primeiro, antes de resolver uma equação algébrica, eu preciso identificar os valores que não podem existir. Qual restrição que eu posso ter nesse valor do x, nesse denominador aí? Por quê? Porque, olha, anteriormente nós já vimos o quê? Que quando eu tenho uma fração qualquer, com o numerador e o denominador, restrições no conjunto universo. Bom, o que seria? O seguinte, quando eu tenho uma fração que é composta pelo numerador e pelo denominador, o que eu tenho? O denominador nunca vai poder ser igual a zero. Por que não vai poder ser igual a zero? Porque não existe divisão por zero. Então, o que eu tenho aqui? Se eu escrevo uma divisão assim, ó, 2 sobre x, eu posso colocar o x igual a zero? Não, porque se o x for igual a zero, 2 dividido por zero não vai o quê? Existir no conjunto dos números reais. E como a gente está trabalhando apenas em números reais, como já foi falado anteriormente nas aulas, então aqui esse x não pode ter o valor de zero. Então vamos analisar aqui, nesse caso, qual que é a restrição que eu tenho aqui? O x tem que ser sempre diferente de zero, perfeito? Então tá, vamos lá. Continuando, como é que eu ia resolver? 2 sobre x
vou isolar, vou tentar isolar o x, certo? 2 sobre x é 8 sobre 10 menos 5. Tá, aqui eu vou colocar um denominador 1 e vou estar resolvendo essa partezinha. Como é que fica? 2 sobre x, MMC entre 10 e 1 vai ser quanto? 10. 10 para 10 dá 1, vezes 8, 8. 10 para 10 dá 1, vezes 8, 8. 10 dividido para 1 dá 10, vezes 5, 50, certo? Então aqui eu estou tendo o quê? 2 sobre x é igual a 8 menos 50 dá menos 42. Menos 42 sobre 10. Bom, aqui, como eu estou tendo esse x aqui embaixo, eu preciso tirar ele para me identificar qual é o valor dele. Olha, se ele está dividindo pelo 2, ele está dividindo 2, então eu posso passar ele multiplicando. E se esse 10 está dividindo também, eu posso passar ele também multiplicando. Então, como é que ficaria? 2 vezes 10 é igual a menos 42 vezes x. Bom, 2 vezes 10, 20. Menos 42x. Esse menos 42x, ele está o quê? Está multiplicando. Então, eu passo como? Dividindo. Então, ficaria o quê? X, ou melhor, menos x é igual a 20 sobre 42. E, multiplicando tudo aqui por menos 1, eu tenho o quê? X é igual a menos 20 sobre 42. Posso estar simplificando ambos aqui. Dividindo aqui tudo por 2, vai ficar quanto? Por 2 vai ficar 10, menos 10 sobre 21. Pronto, aqui a gente chegou numa fração irredutível. Então tá, galera, eu coloquei aqui 3 exemplos até das atividades do livro, da página 164, que até eu vou pedir para vocês fazerem, da seguinte forma. Aqui eu coloquei uma equação, certo? Uma equação fracionária. E pergunto qual o valor do x. Aqui eu coloquei uma outra equação fracionária e quero saber qual o valor de x. A equação não é definida, quando não vai existir, certo? E aqui qual que vai ser o conjunto universo nessa equação fracionária ali. Bom, vamos analisar aqui primeiro. Para me achar o valor do x aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Bom, tem várias formas de se fazer, mas olha... Se eu pegar esse x menos 7 e jogar para cá multiplicando, como ele está dividindo aqui nessa parte, vai ficar assim, ó. Vou pegar com outra cor aqui. 2x mais 8. Isso aqui está seco. Vamos lá. 2x mais 8, que é igual a 0 vezes x menos 7, certo? Se eu multiplicar tudo aqui por isso vezes 0, vai ser quanto? 0. Então aqui eu vou ter 2x mais 8, que é igual a 0. Esse 8 passo para cá multiplicando, estava somando, não é isso? Vou passar subtraindo com a operação oposta. Então fica 2x é igual a 8, menos 8, melhor dizendo. Está multiplicando, passo como? Dividindo. X é igual a menos 8 sobre 2. X é igual a menos 4. Pronto, achei o valor do x nessa equação aqui. Pronto. Agora nessa situação aqui, tem a questão 2 da página 164 que está aí. Qual o valor de x... Qual o valor de x a equação não é definida? Qual que vai ser o valor que se eu colocar o x não vai ter uma equação que pertence ao conjunto dos números reais? Olha aqui, ó. Analisando o denominador. Qual que é o denominador? X mais 4. O x mais 4, ele tem que ser o quê? Diferente de 0. Então, passo esse 4 para lá, mesma coisa de uma equação. X é igual a menos 4. Pronto. Resolvi o problema. E conjunto universo. O que seria o conjunto universo dessa equação, pessoal?
Eu iria ter que analisar o quê? Ia ter que analisar os denominadores. Ver quais valores não podem ser atribuídos ao x. E esses valores aí a gente exclui para ter o conjunto universo. Então como é que fica? Nessa parte aqui eu tenho 2x mais 1, que é igual a 0. Opa, tem que ser diferente de 0, não é isso? Que esse denominador tem que ser diferente de 0. E aqui, 2x mais 5 também tem que ser diferente de 0. Então como é que fica? 2x, esse 1 passa para cá, fica menos 1. E aqui está multiplicando, passa como? Dividindo. Então, x fica diferente de menos 1 sobre 2. Pronto. Esse daqui é um valor que não pode ser atribuído ao x. E aqui agora, 2x diferente de menos 5, 2x... Opa! Aqui está multiplicando, passa dividindo, x tem que ser diferente de menos 5 sobre 2. Esses são dois valores que não podem ser atribuídos ao x. Para finalizar, vamos ver a parte de equações literais. O que é uma equação literal? Equação literal vai ser uma equação que, além da incógnita que nós vimos anteriormente, ou da equação do primeiro grau com incógnita, ela vai ter uma outra incógnita, que essa incógnita vai ser chamada de parâmetro. Parâmetro para encontrar a solução de tal equação. Então, 5x mais 7 é igual a 12c, com a incógnita x. Então, o que acontece? Nesse caso bem aqui, a incógnita em questão é o que? A letra x, certo? Tá, mas o c vai ser o parâmetro. Opa, apaguei aqui. O c vai ser o parâmetro. Então, como é que vamos ver aqui, ó? Como a gente resolve essa equação aí? Simples. Vamos lá. Vamos isolar o x do mesmo jeito. Então, como é que vai ficar? 5x é igual a 12c, 7 passa para cá. Vou fazer de azul aqui. 5x é igual a 12c, o 7 então 5x é igual a 12c, o 7 eu jogo para o outro lado, se positivo passa negativo, como é que fica? 5x é igual... Opa! Esse 5 está multiplicando, então passo como? Dividindo, né? Então como é que fica? X é igual a 12c menos 7 sobre 5. Pronto. O valor do x depende do quê? Do parâmetro c. Dependendo do resultado, dependendo do valor do c, que o valor do x vai ser resolvido. Resumindo, o x está em função do valor que é o c. Perfeito? Olha aqui, pessoal, um exemplo que está na página 163. O que eu tenho aqui? Nessa situação, eu estou lembrando que aqui a incógnita continua sendo x, tá bom? Nessa situação aqui eu estou tendo duas letras como parâmetros, que são o quê? O a e o b. Então vai ficar como? 3xa é igual a 12b, esse 14 joga para lá, menos 14. E o a agora eu vou ter que passar dividindo, só que eu vou passar o a e quem? O 3. Então, como é que ficaria? X é igual a 12b menos 14 sobre 3a. Pronto. Simples assim. Isolei o x, perfeito? Então tá. Aqui eu já estou colocando um dos exercícios que eu vou pedir para vocês resolverem, tá bom? Colocando como exemplo. Novamente aqui a incógnita sendo x, qual que vai ser o valor do x? Novamente, quais são os parâmetros que eu tenho aqui? Eu tenho o a e eu tenho o c. Então, como é que vai ficar? Vamos desenvolver tudo isso aqui, ó. Então, 5 vezes x, 5x. 5 vezes a,
5 vezes menos A, melhor dizendo, menos 5A. Tudo isso é igual a 2x mais C. Pronto, agora eu vou isolar o x. Esse 2x eu posso jogar para cá, esse menos 5A eu jogo para cá. Como é que fica? 5x, esse 2x está positivo, passo para lá negativo, menos 2x. Esse menos 5A eu vou jogar para cá. Então como é que fica? C mais 5A, certo? 5x menos 2x, 3x. 3x é igual a C mais 5A. Tá multiplicando, passa dividindo. X é igual a C mais 5A sobre 3. Pronto, esse vai ser o valor de x. Lembrando com parâmetros A e C. Tudo bem? Bom, a gente fica por aqui. Vou passar as atividades lá no Google Sala de Aula. Tá bom, pessoal? Valeu!